A Karina Manarim está chegando, vamos falar de política, você sabe, toda segunda, quarta e sexta ela está com a gente. Há pouco Paulo Miller abriu o nosso SC no ar de hoje, fazendo balanção sobre a Operação Mensageiro. Agora a Karina Manarim fala também sobre a operação, porque teve uma mudança na questão jurídica da operação. A Karina atualiza para a gente. Karina Manarim, muito bom dia para você, bem-vinda, prazer falar contigo. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que nos acompanham no SC no ar. Olha, Márcia, antes de falar um pouquinho da Operação Mensageiro, gostaria de fazer um parênteses sobre essa questão do turismo em Santa Catarina. Eu, particularmente, sou uma entusiasta desse setor e vejo que o nosso estado tem grande potencial. Essa matéria que você mesmo citou agora, das praias, completa este meu raciocínio, e as praias, elas não são ocupadas somente no verão, principalmente em Florianópolis, os turistas são constantes nas praias. E além disso, nós temos a Serra Catarinense, que é um ponto turístico maravilhoso, com vinícolas, e que, nossa, é muito importante para a nossa economia essa questão do turismo mesmo, Márcia. E estou ansiosa, aguardando essa entrevista que você vai fazer aí com o novo secretário. Com certeza, importantíssimo a gente falar sobre esse assunto. A gente enfrentou várias dificuldades nessa temporada de verão. Tivemos e temos, ainda estamos com esse problema seríssimo da questão de balneabilidade, de saneamento. Isso também é um grande desafio. Tem tudo a ver com turismo, tem tudo a ver com saúde. Saneamento e saúde, gente, andam assim, ó, juntinho. Dinheiro investido em saúde, em saneamento, é dinheiro que a gente não precisa gastar com saúde. Então, assim, assunto que a gente com certeza continua trazendo e atualizando aqui para o telespectador. Mas vamos lá, atualiza a questão jurídica da Mensageiro. O que mudou? Então, Márcia, a questão da Operação Mensageiro, quando se fala em Operação Mensageiro, já se desperta uma grande curiosidade, porque essa é uma grande operação que foi realizada e que teve aí 3 fases em Santa Catarina e se fala que pode ter mais alguma fase e que tem mais algum prefeito na mira. Mas, nessa operação, chama a atenção a prisão, de empresários e principalmente de políticos. Foram presos aí 7 prefeitos em Santa Catarina e houve inclusive uma mudança jurídica nessa operação. Por quê? Os advogados, claro, a defesa de todas essas pessoas que estão presas, e eu estou falando aqui principalmente dos prefeitos, que é a questão política, entraram na justiça para tentar libertar, para tentar um habeas corpus, entraram na justiça em Florianópolis, em Brasília, fizeram todos os processos possíveis para libertar essas pessoas. E lá no STJ houve uma mudança, porque esses processos que foram para lá, eles tinham apenas um relator para todos. O que aconteceu? Esses processos eles foram redistribuídos para alguns ministros lá do STJ. Ô Manarim, mas na prática, o que significa isso? Então, Márcia, na verdade, quanto ao processo em si, não vai mudar muito. Ele vai acabar sendo julgado lá no STJ, como aconteceria com o outro relator. Mas essa mudança provocou uma certa confusão. Vou citar um exemplo do prefeito de Pescaria Brava, o Davidson da Silva, que está preso também, e ele teve o processo dele redistribuído lá em Brasília, e aí o ministro deu um parecer, ok, recebi o processo. Isso foi interpretado como se o habeas corpus tivesse sido negado. Não foi isso que aconteceu. O ministro disse que recebeu o processo, ele vai concluir esse processo e vai mandar para o julgamento da turma. Então, o que acontece? A defesa dos prefeitos e do vice-prefeito e de todos os empresários que estão presos estão com uma esperança que isso possa acontecer nessa semana, esses julgamentos. E aí, cria uma certa expectativa. Mas houve essa mudança, é uma questão jurídica, e agora se espera, então, o julgamento desses pedidos que estão sendo encaminhados. Lembrando que, por enquanto, dos 7 prefeitos que foram presos, somente um conseguiu uma prisão domiciliar. Não é uma liberação da prisão, é uma prisão domiciliar. Ele está em casa, cumprindo restrições, inclusive tornozeleira eletrônica. É o prefeito de Lages, o Antônio Seron. Os outros, todos, estão em presídios por toda a Santa Catarina. Essa operação ainda vai dar muito o que falar. Você falou que existem expectativas aí de novos envolvimentos. Dos 295 municípios de Santa Catarina, a expectativa de envolvimento a princípio, gente, 140 prefeituras. Eu já ouvi essa informação, em torno de 140 prefeituras suspeitas talvez de envolvimento com toda essa situação. A gente fala isso tudo com muito cuidado, é óbvio,
porque é uma operação que está tramitando, tem vários segredos de justiça, tem coisas que a gente tem acesso, tem coisas que a gente não tem, envolve pessoas, envolve autoridades, envolve muitas pessoas, não são poucas não, mas é claro, a gente continua atualizando e dividindo aqui com o telespectador, porque é demais, né? Dos 295 municípios até 140 envolvidos, olha o tamanho do desvio do dinheiro público. Agora, rapidamente fechando, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre o Mensageiro, Manarim, antes de fechar? Não, Márcio, só ia completar que só na primeira fase foram 22 municípios já investigados nessa operação. E como você falou, Márcia, como a operação está em segredo de justiça e aquele nível alto que não pode vazar informações, é difícil conseguir uma informação correta. Então, nós falamos realmente com muito cuidado sobre tudo isso. Que é o que a gente tem que fazer, falar com cuidado, apurar, para poder dividir para o telespectador, que é o que manda o bom jornalismo. Não, rapidamente, queria fechar contigo, me chamou a atenção, nota de abertura da coluna do Boa no final de semana, sobre a indicação de Décio Lima e o teste no Sebrae Nacional. Quarta-feira vai ser um dia bem movimentado no Sebrae Nacional, né? Verdade, Márcia. Saiu essa informação, né, que o candidato ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, candidato pelo PT, que ficou aí no segundo turno, é o indicado aí para o Sebrae Nacional. Isso deve acontecer essa semana, deve se concretizar essa questão. Ele conversou aí com o presidente Lula, recebeu o convite, agora a expectativa é que realmente ele assuma. Moa diz aqui, ó, que acontece uma reunião a partir das 10 horas da manhã em Brasília, Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional para a eleição do novo presidente. Quem vai conduzir, inclusive, o conselho é o catarinense José Zeferino Pedroso, né? Foi eleito e empossado em dezembro do ano passado. A princípio, Décio Lima tem 8 indicações, tem 8 votos favoráveis, precisa ter 11 para assumir como presidente do Sebrae Nacional. Claro, um assunto que a gente continua acompanhando e atualizando e dividindo aqui com o telespectador. Manarim, obrigada, viu? Boa semana para você. Na quarta-feira estou te esperando. Márcio, só para completar mais um assunto que eu gostaria de destacar, é essa questão das cirurgias eletivas, né? Nós ficamos muito felizes com esse resultado, porque foi uma verdadeira luta dessas pessoas que continuam aí na fila. Nós abordamos esse assunto aqui várias vezes e é uma grande evolução realmente. Gostaria de deixar registrado aqui os parabéns ao governador e à secretária de saúde, que realmente estão tirando do papel e colocando em prática uma ação que está apresentando resultados em 22 dias, 10 mil operações. Muito feliz com isso. Eu também, sabe? Eu também. Quando vi esse primeiro balanço, esse primeiro levantamento, falei, ufa, finalmente as coisas começaram a acontecer. A gente falou bastante, sim, sobre isso aqui. O telespectador, às vezes, talvez fique até cansado. De novo, falando de cirurgias eletivas. Gente, tem gente esperando, ó, há muito tempo. Tem gente esperando, sei lá, 1, 2, 3 anos. A gente já mostrou isso aqui várias vezes. E agora, a princípio, a coisa está andando. Claro, a gente continua atualizando aqui para o telespectador todo esse envolvimento do governo do Estado e o resultado desse verdadeiro mutirão. Valeu, Manarim, obrigada. Quarta-feira estou te esperando. Até lá, Márcia. Até lá.